É sempre bom estar na casa do Senhor. Eu estou com uma série, a gente vai trabalhar 3 episódios. O terceiro episódio eu não vou conseguir trabalhar com vocês, porque vai ser no dia 10, se eu não estiver enganado. Terceiro não, o segundo, porque eu não vou estar aqui. Mas os últimos 2, eu vou conseguir estar na igreja com vocês. Mas assim, esse primeiro episódio ele é interessante porque ele é a base de todo o restante, tá? Se vocês olharem aqui na tela comigo, o título de hoje é A Confrontação da Moralidade. E daqui a pouco vocês vão entender qual que é a ideia central desse sermão. Mas antes, eu queria orar com você. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua casa onde nós podemos louvar o Teu nome e mais sobre a Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco, nos conduzindo, dando iluminação para compreender esse tema. É o que eu peço no nome de Jesus. Amém. Amigos, esse tema é interessante porque nós começamos ele com uma pergunta, tá? Você teria coragem de se opor ao conhecimento de sua época para seguir uma mensagem de fé? E se você esteve conosco ontem, nós tivemos como tema a fé bíblica, certo? Esse é o tema inicial. E hoje, a segunda pergunta, e querendo ou não, tudo tem a ver, você teria coragem de se opor ao conhecimento da sua época para seguir uma mensagem de fé? E essa pergunta é interessante porque ela te lembra alguma pessoa na Bíblia. Se você olha bem para essa imagem, automaticamente vai surgir em seus pensamentos uma história, a história de Noé. E essa história é interessante, queridos, porque quando a gente para pensar o tempo em que Noé viveu, nós encontramos alguns detalhes. Abra sua Bíblia em Gênesis. Rapidamente, Gênesis. Nós iremos ver ali rapidamente. Obrigado, esse Klebimar é bonito demais. Abençoado. Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, vocês vão ver um texto aqui extremamente interessante com respeito ao tempo daquela época. Encontraram Gênesis capítulo 6? Olha só. Se você olhar comigo aqui, na tela, mas na Bíblia é melhor porque você está pertinho dela. O verso 5 diz assim, quem viu, gente? Isso é extremamente interessante porque eu quero que você entenda o seguinte, toda vez que há um juízo de Deus sobre um lugar, sobre uma pessoa, Ele não terceiriza essa responsabilidade, Ele mesmo vai. Então, o texto diz assim, viu o Senhor. Ele vê o quê? Que a maldade do homem havia se multiplicado aonde? Na terra. E era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E esse texto é interessante porque você entende rapidamente que há uma ação divina em descer, olhar a terra, sondar o coração do ser humano e a conclusão de Deus é uma só. Qual? O coração do ser humano tende para o quê? Para o mal. E é interessante porque o livro de Apocalipse vai dizer, ele vai usar uma ideia que eu acho extremamente interessante, que é continue o ímpio praticando iniquidade e o justo praticando o quê? Justiça. Basicamente, Deus pesou na balança e ele viu que a humanidade era iniquidade. E aí, se você olha comigo, o verso, eu coloquei ali, 6. O verso 6 vai dizer assim, então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E esse texto, muitas vezes, as pessoas não conseguem entender bem, porque a tradução aqui da Almeida, ela não está entregando o sentido etimológico da palavra. A ideia central aqui não é que Deus se arrepende do que faz, como se ele pudesse errar.
Basicamente a ideia é, você é um pai, uma mãe, ambos têm um filho ou filha, vocês se dedicam, cuidam, e aí esse menino se torna uma pessoa extremamente ruim, um delinquente, o seu coração vai sentir o quê? Tristeza. É essa a ideia. A ideia central de Moisés escrevendo aqui o capítulo 6 é que o leitor entendesse que Deus se entristece. Ele pensa, eu tinha tantas ideias, eu tinha um caminho diferente, mas ele se opôs, ele foi num caminho diferente. É a tristeza do coração em relação à humanidade. E aí, para complementar essa ideia, se você for comigo, rapidamente aqui, no verso 12, olha como está, vai para o 11. A terra estava o que, gente? Corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então havia corrupção e violência. E aí, mais uma vez, a expressão viu Deus, ela aparece no verso 12. Viu Deus, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Mais uma vez, Deus desce e Ele está vendo o coração de todo ser humano. Isso é interessante, gente, porque nesse momento aqui, nós teremos o coração de Deus se entristecendo. No entanto, Ele vai fazer aqui um ato extremamente interessante. Se você for comigo agora no capítulo ainda 7, no verso 7, perdão, gente, não é o verso 7. Aqui. Verso 9, isso, 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante de quem? Do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os contemporâneos de sua época. Noé andava com quem? Com Deus. E esse detalhe é extremamente importante, porque Deus, assim como Ele vê uma geração corrompida, uma geração violenta, Ele olha para um homem chamado Noé e ele encontra nele a justiça. E Noé tinha uma atitude que se opõe aos demais da sua época. Ele andava com quem? Com Deus. E Moisés, quando escreveu esse livro, ele vai repetir várias vezes, em vários personagens desse livro, que eles tinham uma atitude. Qual era? Andavam com Deus. Tendo isso em mente, queridos, nós sabemos que quando Deus encontra essa situação, Ele vai ter um chamado para Noé. E a mensagem de Noé era simples. Começa a construir uma arca, porque vai cair chuva do céu. E se você pega um livro chamado Profetas e Reis, você vai ver rapidamente que ali há uma citação, um comentário de Ellen White, que ela vai dizer que aquela mensagem era extremamente impopular e incomum, e as pessoas que racionalizavam, ela usa essa expressão, racionalizavam essa mensagem, eles chamavam Noé de louco. Por quê? Não fazia sentido, não era racional para aquela época. Nunca tinha caído uma gota de água aqui nessa terra. Nunca tinha chovido. E isso é interessante porque quando a gente olha essa história e a gente compara aos nossos dias, será se há alguma semelhança no sentido de conduta? E nós, como cristãos, a gente tem uma esperança, a gente tem uma crença, que é na volta de Jesus. Todos nós que estamos aqui queremos ver Jesus voltar. Essa é a nossa esperança, é o que nos move. Você poderia estar numa balada, curtindo uma festa, tomando uma, mas você está aqui porque ama Cristo e quer viver com Ele para sempre. Amém por isso? Esse é o desejo do nosso coração. No entanto, a Bíblia fala com respeito a uma expressão extremamente repetida, o tempo do fim. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Daniel capítulo 12, você vai ver essa expressão. Vamos lá, Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. E esse texto é interessante porque nós iremos ver aí essa expressão aparecendo.
Daniel, capítulo 12, o verso 5 a 7. O texto diz assim, ó. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas se cumprirão. E esse ponto aqui é importante porque essa visão, ela fala com respeito a um tempo. E quando você olha rapidamente aqui comigo, verso 7 e 8, há alguém vendo e há outro personagem vestido de linho que levanta as mãos, e o outro personagem que aqui na visão, a princípio, há um homem vendo, é Daniel, ele está perguntando, quando essas coisas irão acontecer? A primeira pergunta que surge é, que coisas são essas? Que ele está perguntando. E depois ele dá uma outra informação, que é essa aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro para vocês e explico isso aqui. Ele fala assim, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Essa citação do livro de Daniel, ela tem com respeito ao início do tempo do fim. Que coisas irão acontecer? E aí já já vocês irão entender. Mas antes, quando a gente olha no capítulo 2 de Daniel, vocês irão ver didaticamente os períodos da história da humanidade. Didaticamente. Nós temos ali o período de Babilônia, de 605 a 539 a.C. Depois a gente vai ter o período dos Medos e Persas, de 538 a 331. Nós teremos o período de Bronze, que será o Império da Grécia, que será de 331 a 168 a.C. E nós teremos aqui esse período, que é as Pernas de Ferro, que será o período de Roma. Você pode perceber que as pernas têm maior tempo, e no livro de Daniel, capítulo 7, é configurado com um animal terrível e espantoso, porque foi um período onde muitas coisas foram reformuladas, e esse período houve muito sangue. Se você pudesse torcer esse período histórico, seria derramado muito sangue. E isso é importante porque esse período aqui está intimamente ligado a esse período da profecia. Vamos tentar entender aqui rapidamente o que Daniel queria dizer. A palavra tempo, em Daniel, significa ridam. Tempo significa anos ou dias. Então, aplicando a ideia nessa profecia, diz assim, depois de um tempo, então um tempo significa o quê? 1 ano. 2 tempos, 2, 3, metade de um tempo, 6 meses. E aqui a gente tem a quantidade de dias, porque é anos ou dias. E a gente tem uma somatória de anos. 1.260 anos. Tá, pastor, onde você está querendo chegar? Calma um pouquinho. Eu mostrei aqui para vocês, talvez não está legal de você ver, mas eu posso mandar depois para você. Nós estamos falando dentro da profecia, essa profecia que é das 2.300 tardes e manhãs. Então ela é muito gigantesca. Nós estamos trabalhando aqui, ó. Tá vendo esse quadrante aqui? Essa parte aqui. Eu estou tentando explicar para vocês isso. A minha pergunta inicial foi, quando se iniciou o tempo do fim? Quando se iniciou o tempo do fim? Se alguém perguntar para você, quando se iniciou o tempo do fim? Você vai entender já já. Então, beleza. Nesse tempo, em Daniel capítulo 7, você vai ver um animal que se refere ao período de Daniel capítulo 2, que é referente às pernas. No período romano,
um chifre, e chifre em Daniel significa poder. Um poder que seria diferente dos outros. E ele faria algumas coisas. Eu coloquei aqui, esse chifre pequeno, ele teria olhos e boca, ele falaria. E o texto diz, se você olhar comigo, Daniel capítulo 7, verso 8, diz assim, para você entender o que esse chifre, ou traduzindo esse poder, faria nesse período histórico. Daniel capítulo 7, verso 8. Estando a observar os chifres, e se você entende, na profecia, chifre significa o quê? Poder. Eis que entre eles subiu um outro pequeno. Então, tinha chifres, subiu um. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. Eram 10, 3 caíram. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava o quê, gente? Insolência. Outras versões diriam o quê? Blasfêmia. E se você continuar lendo o 9, o 10 e assim por diante, você vai perceber que esse período histórico, nós temos esse chifre, ou esse poder, fazendo o quê? Cometendo blasfêmia contra Deus, perseguindo o povo de Deus. Ele mudou a lei de Deus. E tudo isso aconteceria num período de 1260 anos. A pergunta que fica é, que poder foi esse? E quando a gente olha aqui rapidamente, o primeiro elemento que a gente tem ali, um dos elementos, foi a mudança da lei. A resposta eu já estou dando aqui. Eu coloquei didaticamente aqui, para você ver na história quem se encaixa dentro dessa classificação. Em 538, que se inicia a profecia, a gente tem a transferência do poder do Império Romano para o Papado. Porque até aquele período, lembra na estátua, as pernas eram o Império Romano. Nós teremos ali em 538 a transferência. Então, a união do poder religioso com o poder civil, ou o Estado. Então, a unificação. Nós temos de Justino I até o Papa João II. A igreja vai exercer o seu domínio de 538 até quando? 1798. Se você pega essa sequência, nós temos um período de 1260 anos. Então, o papado, como poder, reinou ou imperou na história nesse período. E nesse período, uma das mudanças que ele fez foi exatamente essa. Se você vai em Êxodo, você vai perceber que há uma alteração no mandamento bíblico e no catecismo. Por isso que o título da nossa meditação, ou da nossa reflexão, é a confrontação da moralidade. Toda vez quando eu estou trabalhando esse tema, eu confronto a pessoa com a moralidade que ele tem e a moralidade de Deus. Será se a nossa moral, será se nossos valores estão sendo guiados por nossa vontade, ou estão sendo guiados pelo que os homens estão determinando, ou nós estamos deixando a nossa vida ser pautada pela vontade de Deus? Porque, historicamente, um movimento religioso que fala em nome de Deus mudou o quê? A sua lei. Isso é interessante, queridos. E aqui eu coloquei rapidamente só para você entender. Quando se iniciou o período, e aqui está a resposta. Quando uma pessoa perguntar para você, na visão bíblica, profética de Daniel, quando se iniciou o tempo do fim? 1798. Se inicia por quê? É nesse período aqui que nós temos a queda de Roma papal. Nós teremos a desunião da igreja com o Estado. Aí, se você for lembrar das aulas de história, a gente vai ter o iluminismo, logo mais Revolução Francesa. Tudo isso vai surgir aonde? Aqui. Esse período é chamado de Idade das Trevas. Eu já vou colocar para vocês aqui uma outra imagem. Eu acho que não vai aparecer nesse, deixa eu ver. Não. Aqui, ó. Esse é o período. A Idade Média. Logo depois a gente vai ter a Idade Moderna, com um monte de ideias surgindo. Por quê? Há uma aversão
a instituição religiosa. E a gente vai ter reforma protestante. Por quê, gente? Deus, de alguma maneira, vai tentar restaurar o que o homem tentou jogar por terra. E isso é interessante porque eu volto aqui. A primeira pergunta que eu fiz foi com referência aos nossos dias. Será que nós podemos encontrar elementos que identificam o tempo do fim? Sim. Se eu, há segundos atrás, disse para vocês que o tempo do fim iniciou em 1798, de acordo com a profecia, quais são os elementos que identificam isso? E eu peguei aqui Mateus 21, nós temos aqui um cenário escatológico, só que eu gosto desse, porque ele é na mente humana. São sinais do tempo do fim na mente humana. Como estaria a mente das pessoas no tempo do fim? Jesus vai dizer assim, haveria angústia entre as nações. E a palavra angústia é vazio. As pessoas estariam extremamente vazias. E se você der uma olhadinha atualmente, nós vivemos em uma das épocas mais confortáveis da história da humanidade, com mais itens tecnológicos, com indústrias. Só que você percebe que o índice de depressão, de ansiedade, ele faz o quê? Ele cresce. As pessoas estão extremamente angustiadas, vazias, e esse é um sinal que Jesus disse. E só que eu acho interessante, porque Jesus não disse aqui que esse sinal seria individual, mas ele seria o quê? Coletivo. Você conseguiria identificar em toda a humanidade esse comportamento nas pessoas. Segundo, perplexidade. E essa palavra aqui, no texto, assim, o rugido do mar e das ondas. Na profecia, mar significa povos. Rugido significa o quê? Agitação. Então, as pessoas estariam o quê? Confusas. E se você parar para pensar, até eu, quando estava no ensino médio e comecei a pensar em ser pastor, eu tive medo. Porque essa é a geração mais confusa e mais covarde que existe. Hoje as pessoas têm medo de dizer para o filho que vai nascer que ele é homem. Se ele biologicamente nasceu ali com uma bananinha, não vai dizer porque ele biologicamente é uma coisa, mas a identidade dele pode ser outra. Não, a Bíblia está dizendo que você tem que se manter fiel à palavra de Deus, tem que se manter puro, você tem que guardar o sábado. Não, isso já é fundamentalismo. Vão dizer mais ou menos assim, não, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém, mas não é. Se vocês percebem a diferença? Sutil. Contém, mas não é toda a palavra de Deus. Então essas coisas começam a criar o quê? Confusão. E eu posso citar várias coisas. Ideologias, a multiplicação de igrejas, de interpretações, e tudo isso vai criando o que, gente, na cabeça das pessoas? Confusão. Terceiro elemento, paranoia. As pessoas estariam desmaiando de medo na expectativa do que virá ao mundo. Se você parar para pensar na época da pandemia, isso aqui aconteceu de maneira forte. As pessoas tinham medo, de maneira coletiva. O que acontecia na Itália, o que acontecia nos Estados Unidos, o que acontecia no Brasil, as pessoas estavam extremamente paranoicas. Eu lembro que o Pondé, que é um filósofo, ele disse assim, cara, um elemento presente é a paranoia. As pessoas ainda nem chegou a doença, a notícia chegou, mas a doença não chegou, e as pessoas já estão o quê? Paranoicas. Medo extremo. E esses são sinais que nós estamos vivendo no tempo do fim, com respeito à mente. Só que nós ainda temos outros sinais. Esses seriam no mundo natural. Nós temos identificado o grande terremoto de Lisboa, que ele aconteceu no dia 1º de 1755. A gente tem o escurecimento do Sol, no dia 19/5 de 1780. A Lua vermelha, e tudo isso, gente, a queda das estrelas, em 13/11 de 1883,
está citado em Apocalipse 12 a 17. Porque Jesus diz, com respeito ao tempo do fim, haveriam sinais aonde? Externamente, que apontariam para a sua volta. Beleza, isso que eu falei. O apóstolo Paulo ainda vai complementar e respondendo essa pergunta aqui, pastor, qual é o confronto moral dos nossos dias? Olha aqui, ele vai dizer assim em sua carta a Timóteo, mas nos últimos dias haverão tempos o quê? Críticos, difíceis de suportar, pois os homens serão o quê? E ele vai colocar uma lista. Ele vai dizer assim, ó, só amarão a si mesmo, amarão ao dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, não dispostos a acordo, aquela pessoa que não mantém a palavra, serão caluniadores, sem autonomia, ferozes, sem amor ao que é bom, traidores, teimosos, cheios de orgulho. E aqui a gente responde a pergunta. Eles amarão os prazeres em vez de quem? De Deus. E eu acho interessante essa expressão de Paulo. E manterão uma aparência de devoção. E isso é interessante, porque Paulo não está dizendo com respeito apenas àqueles que estão lá fora, porque a gente olha, não, ele está falando de quem está lá fora, aquele que está lá no bar. Não, ele está falando aqui exatamente dos judeus, de fariseus, de saduceus, porque eram pessoas que viviam com aparência de devoção, mas o coração deles estava longe de quem? De Deus. E se você aplica a profecia, quem mudou a lei de Deus? Quem blasfemou contra Deus? Foi as pessoas de fora? Não. Foi um poder o quê? Religioso. Pode ser que esta igreja, pode ser que muitas igrejas e movimentos religiosos tenham aparência de devoção, mas o coração está longe de quem? De Deus. Está longe da sua lei, está longe da sua vontade. E eu acho interessante o que Paulo vai recomendar, não é eu que estou recomendando. Ele diz assim, ó, mas rejeitarão o poder dessa devoção, e ele vai dar um conselho, afaste-se deles. Se afasta. Não sou eu que estou dizendo. É o próprio apóstolo Paulo dizendo, ó, desses se afaste. E isso é interessante, gente, porque a gente responde aqui. O confronto moral de nossos dias é que muitos pregam em nome de Deus, mas negam a sua lei. Como diz o apóstolo Paulo, esses têm a aparência de piedade, mas rejeitam a verdadeira devoção, e ele nos aconselha, se afaste. Isso é importante, igreja, porque, e a gente já começa aqui a entrar na penúltima parte dessa reflexão, é que eu acho extremamente interessante o posicionamento de Noé diante da sua época e como Noé serve de exemplo para mim, para você, para a sua casa, para o seu casamento. Se a gente entende que estamos vivendo no tempo do fim, como a gente deve se posicionar? Como essa igreja tem que se posicionar? E eu coloquei aqui alguns detalhes. Pode passar? Primeira coisa, o caráter de Noé. A Bíblia vai dizer que ele foi um homem o quê? Justo. E justo aqui não é uma pessoa que nasceu sem tendência. Não é isso. Um homem justo é semelhante a Jó. Se você olha o livro de Jó, no primeiro capítulo, Moisés vai escrever assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem temente a Deus. Um homem que se desvia do mal. Aqui, ó. Esse homem era da mesma maneira. Ele se desviava do mal. E isso é interessante, porque ser justo é fazer o quê? O que é certo. Você pode pegar essas referências ali, Salmos, 1 João. Noé tinha claro isso. Eu vou fazer o que é certo, vou fazer a vontade de quem? De Deus, independente se os demais irão me aplaudir. E aqui tem um detalhe extremamente importante, gente. E eu falo isso aqui
Porque quando você for contrariado por aquilo que você prega ou acredita, não vai ter uma musiquinha de fundo. O que vai ter é pessoa te ridicularizando, diminuindo você, chamando você de louco, fundamentalista. E tudo que você vai ter é o quê? A sua fidelidade a Deus. Eu fiquei pensando, esse homem, ele era um referencial. Ele vivia de maneira moral num mundo imoral. Um lírio no pântano. Outra coisa que eu gosto de sempre enfatizar era a expressão que eu citei anteriormente. Noé fazia o quê? Ele andava com Deus. Ele conversava com Deus. E eu acho interessante, não tem como não citar, porque Moisés, tudo que Moisés escreve está intimamente ligado. Noé e Jó parecem muito, porque Jó, ele diariamente sacrifício aos seus filhos, intercedia a Deus pelos seus filhos, porque ele sabia que algum deles poderia pecar. E se você olha para a história desse homem, a gente sabe que ele pregou 120 anos. Sabe quem entrou nesse barco? Só a sua família. Só a família dele entrou. 120 anos, gente. Mas ele tinha uma atitude que é extremamente importante para nós, que somos responsáveis pelos nossos lares. Depende muito de mim que a minha esposa seja salva. Depende muito da minha esposa que eu seja salvo. E se eu entendo isso, eu me posiciono da mesma maneira que Noé. A gente tem que entender que naquela época, no passado, o sacrifício era no santuário. Hoje o sacrifício é dentro de casa. É na hora da devoção. É quando você levanta um altar, e aqui eu falo altar de maneira simbólica, o altar é o seu coração. Você vai queimar, você vai deixar ali os seus desejos, as suas vontades, o seu orgulho, diante da presença de Deus. Preparando o seu coração diariamente para receber quem? Jesus. E aqui eu já começo a passar para a nossa parte final, que é a ordem que Deus dá. Noé, ele vai pregar 120 anos, gente. 120 anos. E isso é importante porque todos nós que estamos aqui, a gente não pode ser... qual que é a palavra? Deus usa uma, mas ela é muito ruim. É passivo, pode ser passivo? Pessoas que estão acomodados. Acho que essa é a melhor palavra. Porque a própria Ellen White vai dizer que aquele que nasce no reino de Deus, nasce como um missionário. Noé viveu 120 anos. Se você acredita na volta de Jesus, mas não prega que ele vai voltar, cara, nós estamos sendo incoerentes demais. E ele vai fazer tudo isso. E há uma expressão que eu acho brilhante, quando você olha o capítulo, é essa: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Obediência. Noé é extremamente obediente a Deus. Tudo que Deus falava, ele fazia. Ligação, intimidade, era o que não tinha. E às vezes, uma vez eu conversando com o tio meu, ele falou assim: Jordan, eu não consigo entender por que eu não consigo ter a intimidade que Noé tinha. Falei: tio, o senhor está obedecendo à vontade dele? Você está orando? Você está mantendo uma ligação com ele? Não. Então não tem como, tio. É simples. Andar com Deus é fazer a vontade dele. É isso. É no trabalho, é no casamento. Em todos os lugares você consegue, gente, perceber se o que você faz agrada a Deus ou não. Segundo ponto, eu já falei. O próprio livro de Hebreus vai dizer: Noé viveu de tal maneira que pôde ganhar e levar a sua própria família para quem? Para Deus. E aí, às vezes você fica pensando: é difícil. Mas, gente, é claro que é possível viver de maneira justa no meio da injustiça. A gente tem Daniel fazendo isso. Daniel foi para um spa na Babilônia? Foi? Ele foi convidado? Não foi, cara. Tiraram ele e virou escravo. Ele podia se revoltar.
Se Deus, onde é que está isso aí? Isso é uma mentira. Ele poderia ter se revoltado, perdeu toda a família dele. O que ele fez? Primeiro desafio dele, a carninha de porco ali, ó, com a gordurinha descendo, e ele morrendo de fome. Ele podia ter pedido assim, ó, me traz uma coquinha aí, bem geladinha com limão, para eu lascar esse porco. Foi isso que ele fez? Não. Tinha os seus princípios judaicos desde criança, que tinha que fazer o quê? Se manter de acordo com a dieta de Levítico 11. Fiel. A gente olha para Abraão, fiel também a Deus. Vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele foi. A gente tem Moisés fazendo isso, Jeremias, Paulo e Silas. Paulo preso com Silas. O que esses homens faziam? Cantavam. E eu posso citar vários nomes, gente. E nós, aqui no Brasil, a gente vive numa cultura que a corrupção ela é aplaudida. A violência e as leis, em vez de serem cumpridas, elas são deixadas de lado, e a opressão, a violência tem sido aplaudida em nossos meios, gente. E o que a gente vai fazer? Vai baixar a cabeça? Não, mãe. É se posicionar, fazer o certo porque é certo. Eu tinha um pastor que dizia assim, princípio é princípio e não se negocia. Acabou. Custe o que custar. E nós temos que entender o que Jesus diz com respeito à marca do seu povo no tempo do fim. Ele diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E esse texto é interessante porque, assim como anteriormente eu disse, qual que era a atitude de Noé diante de Deus? Fazia tudo conforme Deus havia mandado. Aí aqui, João, tendo a revelação, ele diz assim, ó, no tempo do fim, há algumas marcas. Primeiro, Gente, perseverança vem do quê? Perseverança vem de alguém que está fazendo alguma atividade, que ele precisa persistir, ou alguém está incomodando, ou alguém está sendo usado para que ele faça o quê? Ele desista. Olha a ideia, é simples. Nós estamos no tempo do fim, você precisa perseverar. Ah, não, é porque minha filha está sendo oprimida. Ah, não, é porque meu emprego eu vou perder porque eu estou guardando os mandamentos de Deus, estou sendo fiel a Ele. Persevera, varão. Não tem jeito. Tem que perseverar. E ele vai dizer assim, ó, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Perseverança, obediência aos mandamentos e fé em quem? Jesus. A nossa fé, e aí eu volto no sermão de sábado, não é na minha força, não é na minha capacidade, mas é em quem? Em Jesus. Eu confio nele. Até o fim. Custe o que custar. Perca o que tenha que perder. Mas eu estou focado nele. E eu termino com duas últimas citações. A primeira é, quando estiver no escuro, nunca duvide do que Deus lhe disse na luz. Haverá dias difíceis, queridos, para todos nós. Se nós entendemos que estamos no tempo do fim, compreendemos a nossa identidade como igreja, haverá dias escuros. Não esqueça que Deus disse a você e a mim na luz. E a última citação é, ainda bem que Noé não achou que o dilúvio era o quê? Uma garoazinha. Muitos ali brincaram. Muitos hoje brincam e negligenciam a palavra de Deus. Queridos, que nós não caiamos nesse erro. Que nós possamos ser fiéis à palavra de Deus, ser fiéis à sua vontade e não ser covardes. Porque se nós não temos coragem de obedecer, e eu deixo aqui as lições finais, deixa eu colocar as lições finais aqui. As lições finais desse sermão são: a primeira, Noé era visto como um louco até que em um dia choveu. Deus não iria plantar no seu coração algo que ele não ajudasse a realizar.
Mantenha o foco e não perca a fé. Essa é a primeira lição. Se Deus tem colocado no coração de vocês a necessidade de pegar o Evangelho, de levar, mantenha o foco. A segunda é obediência. Noé fez tudo conforme Deus havia dito. Obedecer é essencial nesse tempo. Obediência. E por último, e eu termino com esse texto, porque ele é extraordinário. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus disse: ei, a semelhança de Noé será também em meus dias. A pergunta que eu faço: o seu coração é corajoso ou é um coração covarde? Você é desobediente, insolente diante de Deus ou obedece à sua vontade? Que no seu coração e no meu coração, nessa noite, haja arrependimento. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e principalmente você, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar. Querido Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa em um domingo, onde poderíamos fazer inúmeras coisas, até da nossa atividade diária, trabalho, atividades seculares, mas sabemos que tudo isso irá passar. E glória a Deus por isso. Queremos ter o coração voltado para o Teu reino, para a Tua vontade, querendo que o nosso lar, o nosso coração seja uma extensão do Teu reino. Nos ajude a perseverar, Pai, até o fim, porque Tu disse em Apocalipse: aquele que perseverar, receberá a coroa da vida eterna. Esse é o nosso desejo, Pai. E se não é o nosso desejo, pelo amor de Deus, coloque qualquer coisa e tire qualquer coisa que nos afaste de Ti. Coloque espinhos, se necessário. Coloque momentos de dor para que o nosso coração seja quebrantado, que possamos juntos, e cada um em seus lares, Te reconhecer como o verdadeiro Deus de nossa vida. É isso que eu peço, no nome sagrado do Teu Filho Jesus, e todos juntos dizemos amém. Queridos, uma ótima noite. Espero você no próximo domingo, apesar que eu não vou estar, mas venha, no terceiro estaremos juntos. Um forte abraço. Deus abençoe.